Então tá, boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite. Sou Daniel Wild, Thiago Esser também aqui para participar e fazer essa noite aqui de Mundo Ágil e UX. Eu quero começar falando um pouco sobre User Experience, e aí, isso aqui é uma apresentação que eu fiz, mas eu não lembro quando é que foi, uma das edições de um curso do Thiago. Isso. E eu comecei a pensar o que era User Experience, então eu puxei algumas relações aqui que eu quero trabalhar com vocês. A mais óbvia, quando fala do mundo dos métodos ágeis e tal, a gente enxerga muito em cima de uma questão de ritmo de entrega, em cima de roadmap que vai sendo montado. E essa é uma questão que a gente começa, desde as primeiras conversas com os clientes, a gente começa a entender o que os caras estão querendo, onde é que eles querem chegar, o que eles querem alcançar, qual é a meta, qual é o objetivo desse projeto, desse produto, enfim. Começa a ter um desenho de visão. A partir desse desenho de visão, a gente começa a tentar entender que tipo de funcionalidade esse cara quer atingir, que tipo de feature esse cara quer ver no software e tal. E a gente começa a pensar em quem é atingido por essas features, e aí começa a aparecer a ideia das personas, que a gente vai fazer uma brincadeira depois. Quando eu vejo essas funcionalidades para atingir a necessidade dessas personas, a gente vai começar a sacar que eu consigo classificar essas funcionalidades em temas de negócio, que podem ser as áreas de interesse de negócio da empresa. Então daqui a pouco eu consigo dar mais atenção para uma área do meu produto do que outra, e aí começo a ter essa visão de temas. Eu também começo a notar que o trabalho de uma funcionalidade, a primeira versão dela, normalmente não é diretamente em funcionalidade, mas é uma ideia muito mais abrangente do que uma simples criar no botão para fazer alguma coisa, é muito mais uma ideia. E essa ideia a gente vai chamando ela de épico, esse épico vai sendo quebrado em funcionalidades menores que vão fazer a gente chegar até unidades menores ali, de funcionalidades mesmo, que daí eu vou conseguir trabalhar durante uma semana ou 2 semanas e ter esse processo de entrega contínua de valor. E esse processo de entrega contínua de valor é o que a gente vai buscar através de um ritmo de entrega. E esse ritmo de entrega, ele depende muito de quem é que a gente está trabalhando. Se eu estou envolvido com uma startup, o meu ritmo de entrega depende muito mais do mercado que eu estou trabalhando e que eu estou tentando atingir, para onde é que eu quero ir. Então daqui a pouco, esse mercado que eu estou trabalhando é extremamente agressivo e exigente, eu preciso fazer um release a cada 3, 4 dias para poder pegar feedback, porque senão eu perco meu usuário, senão o cara some, não quer mais usar o software. Agora, de repente, você vai entrar em algum processo de piloto dentro de uma empresa para ver se tem aderência do teu produto, esse produto começa a ser utilizado, e aí tu está fechando versão a cada semana do teu software, daqui a pouco não faz sentido, tipo, o teu usuário não está nem aí para querer usar, porque ele nem conseguiu usar a versão anterior ainda. Então, essa questão do ritmo da entrega que a gente tem, ela depende muito em cima de conhecer esse cara, esse cliente que a gente está trabalhando. Então tem um trabalho para ser feito nesse processo que é identificar qual é a expectativa. Às vezes a gente quer... Existe uma disciplina da engenharia de software que a gente chama de deploy contínuo, continuous delivery, continuous deployment. Às vezes os times técnicos querem se preocupar em fazer deploy a cada hora e tal, mas o cliente não precisa. O cliente nem olha, não tem nem tempo de olhar. Então daqui a pouco a gente, mesmo sendo capaz de, é interessante a gente entender de quanto tempo é interessante eu liberar versões do software, até para ter aquele esquema do uau, versão nova, olha só. Agora se tu lança a versão todo dia, os caras nem notam mais que tu está lançando versão, tipo, mudou aqui uma jogadinha. Não faz sentido. Não gera aquela sensação às vezes de escassez até mesmo. Quanto tempo? Beleza. Vai vir a release desse mês, então... É a questão de conseguir trabalhar um pouco isso, né? Então às vezes a gente quer melhorar tecnicamente a ponto de ser capaz de liberar a versão a qualquer hora, mas por uma questão de marketing, de negócio, não vale a pena. Vale a pena a gente segurar um pouco e entender qual que é esse ritmo que o teu cliente espera. Essas entregas, eu vou começar a andar pelo mapa aqui, tá? Essas entregas, elas vão gerar aprendizado, todas elas geram aprendizado. Tu não pode querer lançar uma versão querendo gerar dinheiro. Dinheiro é consequência. A primeira coisa que vai ser gerada é aprendizado que está sendo feito ali. De algo que eu fiz na release anterior, que foi melhor nessa, ou daqui a pouco alguma coisa que eu não tinha notado. Tinha usuários que usavam muito, pararam de usar,
Então aqui a gente vai começar a enxergar também uma espécie de mapeamento de como é que estão os teus usuários dentro do software, estão usando, não estão usando, quem parou de usar, quem está usando mais, em que região da cidade ou do país, do mapa que tu tem ali de usuários, quem está usando. Né? Então a gente começa a ter uma questão de começar a sacar, né, que eu quero além do aprendizado de feedback, né, essa busca pela qualidade. A gente tem que buscar a qualidade também de excelência técnica, porque não adianta eu entregar um software cheio de bug, o cara vai largar o teu produto e não vai querer mais usar. Mas o quanto que eu consigo, né, validar em relação à qualidade versus o teu ritmo de entrega. Então faz sentido liberar a versão rápida, vale se tu está entregando bug toda hora. Então quanto antes tu corrigir o bug para tirar da frente do cara aquela situação de falha, melhor vai ser. Agora, se tu está conseguindo ter um ritmo de funcionamento, daqui a pouco tu tem alguns usuários que tu considera beta, e aí tu pode trabalhar com esses caras. No caso do Android, por exemplo, da Play lá, tu consegue brincar com versão beta, né, liberar a versão beta com grupo e tal. No caso de uma Apple, tu consegue trabalhar para daqui a pouco liberar em cima de um test flight da vida. Tem 10 caras que são beta, que estão usando aqui para mim, são os caras que eu estou validando e pegando informação deles. Então a gente começa a fazer algo assim, né? Da mesma forma, se é uma versão web, tu tem como liberar um link para o cara de uma versão nova, que está publicada num servidor separado, que não é o de produção ainda, mas que esses caras vão poder acessar e utilizar. Então a gente consegue brincar várias situações assim. Mas indo para essa história do aprendizado, a gente começa a ver que na verdade essa jogada de experiência do usuário está muito mais ligada no processo de vida, de dia a dia e de interação, né, nessa rotina desse usuário. Quando a gente vai falar de persona, muitas vezes, quem é esse cara? É o fulano lá. Quem é esse cara? Qual é a rotina dele do dia a dia dele? O que ele faz? Então daqui a pouco eu faço um software educacional, mas eu faço um software educacional que acorda as pessoas um monte e tal, e eu tenho expectativa que os caras usem isso antes de dormir. Não vão usar. Os caras querem dormir, eles querem acalmar. Então daqui a pouco, o que eu posso fazer para direcionar o uso do software para quando o cara sai da escola, depois do almoço, antes do almoço, sei lá. Então eu tenho que entender quem é esse meu mercado para poder sugerir para os caras, né, uma espécie de comportamento que eu quero que eles tenham nesse dia a dia, nessa rotina que está inserida dentro desse projeto que eu estou trabalhando. Tá? A gente fala, né, na história de serviços, é enxergar serviço. Tudo que a gente faz aqui é um serviço. Esse treinamento aqui é um serviço, uma experiência que está sendo criada para vocês aqui, para vivenciar série de coisas, ter as dinâmicas e tal, e por aí vai. Mas é um serviço que eu estou entregando. Quando acabar esse treinamento aqui, amanhã vocês vão receber um e-mail com informações de coisas que a gente falou hoje aqui, é a continuidade do serviço. Aí eu vou sugerir vocês que vocês se cadastrem numa newsletter. Pode ser que vocês queiram se cadastrar ou não. Pode ser que quem se cadastre ganhe novos descontos. Eu estou criando uma experiência, eu estou buscando interação com vocês, para criar uma continuidade dessa história. Se isso aqui fosse um software, a mesma coisa. Opa, os caras clicaram lá, agora quem clicou vai receber tal informação, vai receber tal notificação, tal dica. Eu quero que o cara use mais. Eu quero que ele seja cada vez mais usuário, cada vez mais cliente desse projeto aqui que está envolvido. A ponto de ele daqui a pouco estar pagando por isso, a ponto de daqui a pouco ele estar indicando para outras pessoas que eu tenho que ver isso aqui e tal. Então é uma sequência, é um processo que a gente está fazendo aqui. Eu também coloco nessa história de evolução, esse trabalho que a gente faz com os clientes, né, voltando lá para o nosso início, do tipo hoje. Imagina que hoje vocês vão sair daqui com algum problema que vai virar software, vai virar alguma coisa. Talvez vocês estejam começando só com um problema, não tem nada. Esse problema daqui a pouco tem uma história para ser contada. Puxa, eu estava andando um dia em tal lugar e aí aconteceu tal coisa, e daí surgiu essa ideia. Né? Desse problema aqui, conversei com umas pessoas e tal, a partir dali a coisa começou a fluir. Então a gente vai ter essa noção de problema, história, beleza, isso aqui pode virar um ciclo, né? Tu tem a apresentaçãozinha lá da evolução da ideia até criar alguma coisa de útil e tal. Então daqui a pouco pode surgir uma espécie de um MVP, eu posso ter um início de história e tal. Então faz parte dessa história da evolução. E aí eu tenho várias técnicas aqui para trabalhar para conseguir evoluir isso com clientes ou entre as pessoas da equipe, enfim. Uma simples reunião, um brainstorm, por exemplo, pode me dar a chance de aprender mais sobre um determinado assunto ali e querer trabalhar isso. Tá? Mas também a brincadeira de eu trabalhar com algum tipo de sketching para poder experimentar uma ideia nova, ou daqui a pouco prototipar alguma coisa e sugerir para alguém, olha, clica aqui, o que tu
tu acha, se vier para cá, se acontecer tal coisa, entrevistas com usuários. Então, a gente trazer os caras para perto para poder ter essa evolução junto com os clientes, tá? E a cada deploy que eu tenho, de novo, eu tenho a chance de ser algo real, né? Uma chance de ser algo real, de ser algo simples que eu possa medir o que está acontecendo, né, com os usuários. Eu coloquei aqui como uma brincadeira aqui a 37 Signals. Quem já ouviu falar dessa empresa? Hoje chama Basecamp, né? Os caras chamam Basecamp, mas os caras tornavam a própria mudança de interface do software um evento todo. Tinha post no blog, tinha entrevista mostrando por que tinha sido tomada aquela decisão, por que os usuários dando vídeo de antes e depois. Os caras faziam todo um lançamento, nem assim mudou a interface. Não, o cara só mudou a interface. Então o troço vinha com um tsunami ali de informação e tal, mas o chamado, que eles mesmos brincavam, né, lançamento Hollywood. Então você vai mostrando que os caras estão lançando, lançou. Então a coisa está acontecendo com uma sequência de eventos, né? Então muitas vezes, aí sendo eu desenvolvedor de software, muitas vezes a gente vai falar, faz deploy, aí deu. Mas não é isso que a gente quer, entendeu? Não é esse o ponto. Não é só o deploy, é o antes do deploy. É enquanto o deploy vai acontecer, é o pós-deploy, é o notificar os usuários, é buscar feedback, gravar vídeo, ter depoimento, a coisa sendo criada realmente como uma experiência. Que é o lance todo que a gente começa a ver, de novo, tudo que a gente faz é um serviço. O simples deploy que eu faço numa versão nova, ele é um serviço que eu estou provendo. E nessa brincadeira aqui de serviço, a gente está a fim de quê? De opinião do meu usuário. Eu estou a fim de padronização do que eu estou fazendo. Estou dentro do meu software aqui, né? Essa simples brincadeira de estar liberando uma versão nova do sistema, o cara entrou hoje, usuário novo, entrou no software. E aí? Não, o software é barbado, o cara vai sair usando. O cara entra lá, tem uma tela branca olhando para ele. O que ele faz? Né? A gente não pensa nos blank state. Porque quando a gente monta a interface já tem dado no banco de dados, já tem informação no banco de dados lá. Então, quando tu está montando a interface já tem dados de teste. Como assim? Vou montar a interface, já tem coisa aqui, ó, tá aqui, ó, listando já. Tá, mas e quando não lista, o que aparece? Né? Qual é a tua informação para o cara de ação para ele? Clica aqui. Né? Qual é o direcionamento que a gente faz para o usuário? A gente não tem, qual é o serviço que ele está ali? O que eu tenho que oferecer para ele naquele sentido? Né? A gente tem que se posicionar aqui muito como um garçom, um concierge ali. O cara caiu ali naquela tela, tá vazia. Pô, tu tem que direcionar o cara para onde é que ele vai. Alguma forma, ele tem que ter essa visão tua, né? Então, mas vai ter um manual do usuário no site. O cara nunca vai acessar teu site, ele baixou o app, ele quer usar o app direto ali. Ele não vai ler manual, ninguém lê mais manual. A não ser que tu embuta o manual dentro, vai embutir o manual dentro da história ali. Então o cara vai clicar, tu vai dizer, opa, seja bem-vindo, clica aqui, um videozinho de 1 minuto para você ver como é que funciona. Ele vai clicar talvez, né? E ele vai ver alguma coisa. Mas a gente tem que embutir todas essas histórias aqui dentro. Outra, deu um erro. O cara é que leia. Não, ele não sabe ler, cara. Tu tem que dar um jeito de conseguir recuperar o software para ele seguir onde é que ele estava. Ou dizer para ele, foi mal, tô te ligando. Sabe? Tipo, de alguma forma se capturar isso daí e fazer. Então, a gente tem tido bastante experiência, assim, com os usuários, de começar a tentar entender, cara, travou, mas travou aonde? Travou por quê? Onde é que aconteceu esse negócio? Mas eu fechei e foi de novo. Não, pra gente não serve, precisa que não deu problema. Né? Então assim a gente consegue, só que muitas vezes o usuário é acostumado, porque ele é acostumado a usar muito software bugado, então é normal que dê problema que feche, tem muito software que fecha. Então a gente além disso tem que pedir para os usuários serem sinceros com a gente, dizer, cara, me avisa quando der problema, eu preciso saber disso. Então por isso a história que a gente vem falando aqui, da vida, interação, etc, eu preciso criar contexto, eu preciso criar comunidade dessa história, eu preciso ter aqueles caras que estão próximos da gente, mas quem são esses caras? Então, sendo bem sincero, hoje a gente tem uma base lá que passa de 20 mil usuários que usam o software que a gente tem lá. Eu tenho 8 clientes que eu mando e-mail com a versão beta. 8. Não são 50 mil, não são 200, são 8. Eu tenho 8 caras que eu mando e durante 3 dias eu aguardo o feedback deles. E eles mandam, testei, legal, show de bola, podemos ir. E aí publico a versão. Depois de 8 feedbacks. Claro, antes disso teve toda uma galera validando lá, homologando, teste automatizado, um milhão de coisas. Mas são 8 caras que eu considero chave, e aos poucos a gente está adicionando outros caras, com entrevistas que a gente faz, entendendo o contexto, etc., para ir adicionando esses caras no contexto. Mas o que eu estou fazendo aqui são duas coisas. Né? Eu estou criando esse momento de eu quero que os caras se sintam ali, cara, que legal essa história aqui. E isso vai ser a minha experiência do cliente, né?
E nessa história aqui de padronização, eu quero poder entender dos caras contexto, convenção e estrutura. Por exemplo, a gente está parando, quando possível, de fazer configuração e passa a trabalhar com convenção. Tipo, o cara entrou na tela, aí antes tinha uma configuração que dizia se aparecia a coisa A ou B. Né? Quem usa tipo Google Docs agora, lembra lá quando vai compartilhar, tipo, tudo numa tela, né? Olha a bateria simples, compartilhar com quem? E tem um Advanced lá pedindo para ti. Então, o simples fato de fazer isso aí simplifica a interface. Então eu dou o básico de informação para o cara. Se o cara pedir para ver mais, esse mais fica gravado no mobile. Então eu sei que aquele cara pediu para abrir. Então no mobile, quando aquele cara abrir a tela, vai. Mas não tem uma configuração. Tem uma convenção. O software funciona assim. Se o cara mudou o comportamento dele, legal, eu gravo isso. E aí eu consigo me comportar assim na próxima vez. Mas não existe uma configuração dizendo que todo mundo é de tal jeito. Não, o software é assim. Se o Thiago abrir e eu não, para mim não vai abrir, para ele vai. Show! Então a gente vai construindo a nossa experiência dentro do software. Essa fluidez, muitas vezes não é enxergada pelo time, briga. Ah, vai ter que criar uma configuração, não sei o que lá, o cara que se adapte. Eu falei, não, cara, a gente que tem que se adaptar ao usuário. É o contrário, João. A gente que quer os caras, eles não querem a gente. Entendeu? Então, tipo, a gente quer trazer a atenção deles. Né? E por que a gente quer a atenção deles? Porque eu quero a interação, eu quero a vida real, eu quero que eles estejam junto ali, construindo uma história. Né? Então toda a estruturação do software, por que o cara usa assim ou usa assado, ter opinião, o software tem que ter opinião também. Né? E essa é uma coisa que a gente não se preocupa muitas vezes. O teu software devia ser capaz de dizer o seguinte, ó, isso aí que tu está tentando fazer, cara, vai dar problema. Se eu fosse eu faria isso aí, não. Tipo, eu trabalho com um tipo de software que traz muita informação de sistema de retaguarda. E não é interessante o cara traga tudo que está na retaguarda. Ele tem que saber entender que o software de mobile não é um servidor dele lá que tem milhares de coisas. Ele tem que trazer um subset das informações. Então, se eu consigo detectar que o cara vai fazer mau uso, a gente tem que avisar o cara. Então, tipo, agora a gente está começando um processo lá de tentar enxergar onde é que estão esses pontos do sistema onde eu posso passar a ter opinião. E dizer pro cara, não faz assim, cara, vai dar problema isso aí. Né? Ou tipo, tomar decisão por ele. Teve uma situação nossa lá que a gente baixava imagens da internet para mostrar pro cara, e aí a gente começou a tomar decisão. Cara, comecei a baixar e eu notei que o aparelho é de tal tipo, ou tal versão, ou tal coisa, baixa de baixa resolução, não baixa a imagem maior não. Então tipo, eu começar a me adaptar ao hardware que eu estou rodando também. Então coisas assim, sabe? Então a gente poder também ajudar o usuário nessa história. Porque às vezes o cara que está montando do outro lado da solução, que fez o upload da imagem, não ficou pensando a respeito de, será que é uma imagem compatível, não é? Então a gente pode fazer várias coisas, tipo, compactar a imagem do cara, adaptar tamanho, não sei o que. E ainda assim, na ponta lá, tu consegue ajudar o cara. Tem um aparelho melhor? Legal, eu abro pra ti que não é uma boa. Abrir um aparelhinho pior, e eu vou me segurar aqui, eu não vou deixar tu me derrubar. Então a gente conseguir controlar essas coisas. Então assim, é doido isso, que a gente começa a pensar sobre usabilidade. Isso aqui foi um exercício que eu fiz, né, sobre o que eu pensava sobre usabilidade e onde é que esse troço todo aqui se encaixava. Né? A gente vai estar discutindo hoje muito sobre aonde que essas práticas que a gente está falando, elas entram. E a gente vai começar a notar que na verdade elas são naturais. Se a gente usar somente um tipo de comunicação textual para escrever funcionalidade, certamente o trabalho de UX ele é escanteado muitas vezes. Agora, se eu me permito usar outras ferramentas, outras formas de expressar o conhecimento, usando desenhos, usando sketches, usando cores, se ter só uma caneta azul em cima da mesa é um problema. Agora, se a gente colocar um monte de cor diferente em cima da mesa, talvez só o fato de ter cores diferentes, o cara já queira pensar diferente quando é um alerta, quando é um erro, quando é um acerto, quando é o simples fato de ter uma cor diferente já vai te fazer pensar diferente. Então, a gente tem que ajudar o cliente, o usuário nesse processo também. Né? Então, só dando um resumo, usabilidade, muito esse foco em cima da agilidade em busca de aprendizado. O ritmo de entrega é para gerar aprendizado. O ritmo de entrega é para trazer qualidade e ter feedback dessa qualidade com o meu usuário. Né? Tem que ter essa presença, isso aqui presente. A minha qualidade está gerando esse feedback do cliente. Né? E esse feedback não é só para dizer, você tem menos bug. Eu não quero esse feedback. Esse feedback eu tenho que pular. Eu quero feedback do cara me dizendo onde é que eu poderia melhorar, na experiência dele. Onde é que eu poderia fazer tal coisa.
né? Então, assim vai. O trabalho das personas em cima do roadmap. As personas é a parte mais importante. A parte mais importante não é o backlog de funcionalidades, é saber para quem eu estou fazendo o software. Se eu não sei para quem eu estou fazendo o software, eu posso projetar qualquer tipo de funcionalidade, mas é que eu estou querendo ou não. Esse é o lance, né? E dentro do serviço que eu estou produzindo, padronização, contexto, eu tenho que ter contexto. Estando nesse lugar onde eu estou, o que é esperado que o cara tenha de conhecimento? O que é esperado que o software tenha de informação para dizer para o cara já? E aí eu construo em volta daquilo. Então a gente começa a trazer mais visão, né? O serviço, todo serviço que eu faço, em vez de ser padrão, contexto, também tem que ter opinião. A história do blank state para mim é o exemplo mais clássico, assim. O software tem que dizer, cara, é a mesma coisa, por exemplo, o Gmail no iPhone que eu uso lá, quando termina de, né, faz o inbox zero, ele fala assim, ah, legal, vai viver seu dia. Mas eu fiquei frustrado, era de noite, e aí eu deixei o inbox zero, apareceu um sol. Porra! Tipo, vai dormir tranquilo, entendeu? Se dissesse essa mensagem pra mim, cara, me matava, destruía, tipo, né, o software tá falando comigo, cara. Então, mesma coisa o Waze quando chega no fim de tarde ele troca a cor, certo? Ele fica preto, do dia ele é branco, cara, é detalhe, mas é assim, pô, o software tá falando comigo, cara. Né? Então, é essa comunicação que muitas vezes a gente tem que construir, tornar o software com opinião para gerar esse wow. Esse wow não é de uma atualização, esse wow é da experiência do cara usando o teu sistema. Então tem clientes que me ligam lá me xingando até a última geração, que merda de software, não sei o que e tal. Eu, cara, eu tô tranquilo porque tem uma galera dizendo que curte, então deixa eu entender o que tá travando pra ti, pra gente melhorar. E às vezes não é um detalhe, tá naquele cara lá, naquele aparelho que ele usa, naquele contexto dele é uma merda. E aí a gente tem que trabalhar para adaptar isso para ele. Então esse trabalho aqui de conhecer o cliente, de trabalhar essa vivência do cara no dia a dia, viver a rotina. Esses dias eu estava lá um cliente com um problema, cara, a gente foi para campo, fazer shadowing com o cara, job shadowing, a gente vai falar disso aí. Tu vira espelho do cara, tu vai trabalhar com o cara, veste o uniforme do cara e vai com ele, entendeu? Tipo, vai ver o cara trabalhando, aí tu vai ver quantos cliques o cara dá pra fazer uma ação, aí tu vê que os botões são ruins, é pequeno, não dá pra clicar. E aí tu, pá, olha só. Daí tu começa a entender mais a experiência do cara. Então é interessante esse trabalho de campo, mas eu estou criando um software de uma coisa que não existe ainda, cara. Não importa, alguém faz isso de forma manual, alguém faz isso de algum jeito. Como é que esses caras fazem? Aí a brincadeira que eu faço com o Thiago, assim, eu trabalho de antropologia, né? Tu vê que lá. E é um antropólogo, o cara vai ver lá, tipo, fica olhando lá, como é que os caras, observação pura, né? Então, a minha jogada da experiência de usuário está muito a ver com isso aí. Beleza? Show? Estão vivos aí? Às vezes eu meio acelerado na história, que eu vou me empolgando, né, cara? Meio doido. Tá, vamos dar um stop ali no videozinho e vamos fazer uma sequência.